sua participação rigorosamente dentro do tempo e convido agora a professora Roseli Fishman, professora da Universidade de São Paulo e da Universidade Metodista, que falará em nome da Confederação Israelita do Brasil. Bom dia a todos e todas, excelentíssimo senhor Dr. Ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ADI e quem convocou esta audiência, excelentíssimos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, prezados membros da mesa, colegas representantes de entidades, expositores desta audiência pública e senhoras e senhores aqui presentes. Então, inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo, ministro, como já o fez o presidente da CONIB, doutor Fernando Lautenberg, pela convocação desta audiência histórica, pela pluralidade da representação aqui presente e também pelo fato de o senhor manifestar claramente que esse tema é uma controvérsia constitucional. Eu trabalho com o tema há cerca de 40 anos, comecei na Universidade de São Paulo com 22 anos, em 75, e desde então me dedico a isso, e muito focadamente desde 28 anos, mais ou menos, pesquisadora com o CNPq, FAPESP, CAPES, acompanhando, primeiro na USP, agora na Universidade Metodista de São Paulo, que é um exemplo de convivência na diversidade, né? E gostaria, então, de parabenizá-lo, porque nem sempre foi visto assim, as pessoas consideram que é simples o que não é. Então, parabéns por isso, muito obrigada por nos dar a todos esta oportunidade de diálogo diverso, mas muito importante. Eu gostaria também de parabenizar a Procuradoria-Geral da República pela iniciativa da ADI, porque justamente propiciou essa possibilidade, e já desde agora, né, então, manifestamos a nossa concordância com a análise de que é inconstitucional o ensino religioso em escolas públicas, como vem sendo praticado. Senhor ministro Barroso, eu trouxe uma série de documentos, um dossiê com dados de nossas pesquisas publicados, já aprovados por CNPq. Eu acredito que possa ser útil à sua equipe na preparação dos seus subsídios. Isso é bastante importante, toda uma parte que a imprensa vem publicando ao longo do tempo, né? Então, é algo que há um conhecimento formado, né, já estruturado, que nós gostaríamos de compartilhar. Então, nesse sentido, parabenizo, porque a ADI da PGR nos propiciou também esta possibilidade, essa discussão tão importante. Por outro lado, respeitosamente, eu digo que daí não concordamos com o futuro, né, com aquilo que é encaminhado como possibilidade de encaminhamento, e que eu acho que isso é natural também, né? O importante é um primeiro passo, que é determinar essa inconstitucionalidade do que está sendo feito, do artigo 33 da LDB, 93, 94, 96, como está hoje em dia, não é? Então, isso é bastante importante, mas, ao mesmo tempo, a ideia de um ensino religioso não confessional parece que não é um bom encaminhamento, ela se transforma muito mais num recurso semântico que, na prática educativa, pode se transformar em oxímoro. Uma coisa, né, é aquilo que nós falamos no debate, que os especialistas conversam, outra é o chão da escola. E, fundamentalmente, é no chão da escola que tudo isso vai depois repercutir. Então, nós precisamos ter isto em vista, né? Não a produção das peças, mas qual a repercussão que isso haverá, né? Então, me parece que o presidente da CNTE invocou vários documentos, né, que complementam também aquilo que a PGR já apontou como sendo inconstitucionais, e essa realização, os exemplos que nós trazemos também de coisas que são realizadas mesmo ao longo, por todo o Brasil, né, em termos de experiências e publicações até de livros didáticos, né, acaba indicando, e me parece que esse conteúdo religioso não confessional não resolve, né? Então, na indicação de meu nome, o doutor Fernando Lautenberg, da CONIB, pedia que o senhor considerasse outras alternativas, não é? Então, me parece que essas outras alternativas não serão dadas simplesmente assim, é esta ou aquela, não é? Mas vamos levantar. Então, nossa função agora é muito mais indicar problemas que existem, não é? Eu acho que nós gostaríamos de deixá-lo realmente muito alerta
com o que é isto na sala de aula, né? Então, nós entendemos que toda regulamentação que indica conteúdos no âmbito do ensino religioso e escolas públicas invade a esfera do privado, onde se localiza a liberdade de crença e de culto. Essa questão de liberdade de consciência tão interior, né? Nós vamos voltar a falar isso da criança e de crença, ela vai também para a parte exterior do culto. Então, é algo para ser normatizado em face da existência do dispositivo constitucional? Bem, então, talvez a única coisa que se possa fazer é dizer tudo o que não pode. Né? O que se diz das tábuas da lei de Moisés é que tem os pode e os não pode. Essa só teria os não pode, sabe? Tudo o que não pode, porque hoje em dia é o que mais se faz, né? Então, numa audiência pública bicameral, que havia sido convocada pelo Conselho Nacional de Educação, uma das pessoas que convocou, o professor Luiz Antônio Cunha, que falará à tarde, no Conselho Nacional de Educação, em 2011, isso já foi exposto, depois lá não teve sequência a todo o debate, né? Talvez hoje à tarde o professor Luiz Roberto Alves fale um pouco mais do momento. Então, é evidente, não é, que, especialmente, a questão do ensino religioso em escolas públicas é o que está aqui em debate, mas também é importante dizer, e aí falando de dentro de uma entidade que representa um grupo religioso, que a existência do ensino religioso no interior das comunidades religiosas integra o próprio direito à liberdade de culto. Então, ele manifesta, assim, atividades as mais variadas, tanto na questão da organização de cada grupo religioso, que são atividades que são, do ponto de vista antropológico, né, aquilo que é chamado rito de iniciação, rito de passagem, que são atividades também incorporadas ao culto regular cotidiano, que vão envolvendo de pessoas idosas aos recém-nascidos, né? Por exemplo, lá junto aos metodistas eu vim aprender que a ideia de escola dominical não é para crianças, não é? Quer dizer, os idosos também vão, e eles vão para fazer um pouco de transmissão oral, inclusive, né? Fala da sua experiência. Então, ao lado da convivência intergeracional, que nessa parte da educação religiosa no interior das comunidades é muito importante, que isso obviamente está longe do Estado. Mas nós temos também a questão especificamente das escolas religiosas, né? As escolas que são hoje em dia pela lei chamadas de confessionais, que também é um nome um pouco complicado, nem todos os grupos religiosos se consideram confessionais, né? Não é o que tem uma confissão necessariamente, sabe? As palavras são muito perigosas, não é assim? Elas realmente nos traem muitas vezes. Então, isso é um tipo próprio, né, dentro da nossa legislação educacional atual, e é bom lembrar que houve um debate muito intenso a partir de 48, década de 50 do século passado, a partir de um projeto Clemente Mariani, que ele chegou a propor que então o ensino primário, que tinha 4 anos, ele propunha para 8, hoje nós temos 9, né? Mas ele propunha que fosse só público, né, baseado no DIU, e a ideia de que a escola não pode tornar mais diferentes aqueles que já nascem diferentes, muitas vezes desiguais. Então, seria tirado todo o ensino religioso e todas as escolas privadas em geral. E isso, obviamente, foi objeto de uma grande discussão. Depois, Carlos Lacerda apresentou 2 substitutivos contraditórios entre si, né? E, no final, o que vigorou, e que para nós aqui é importante, foi a ideia de existir a escola privada, e dentro das escolas privadas a escola religiosa, como o fato de que, tirado da Declaração dos Direitos Humanos, que então era muito jovem, dizendo que cabe à família, cabe aos pais escolher o gênero de educação que querem dar a seus filhos. Então, o Estado deveria garantir a existência dessa pluralidade. E isso teria como contraparte que a escola pública fosse laica, porque justamente o espaço religioso, do ensino religioso, para a escolha dos pais, seria a escola religiosa, e aí a escola pública seria laica, né? Então teria essa garantia, e para os pais que não pudessem pagar, haveria o estudo da filantropia. Então a questão de bolsas que seriam oferecidas, né? Daí que viria isso, para que os pais pudessem escolher e ter ali o seu pagamento, né? Do estudo dos seus filhos, mesmo que eles não pudessem. Obviamente, isso também acabou não prevalecendo, né? Nós temos esse formato que a Constituição Federal de 88 repete, inclusive com a impropriedade chamada de disciplina, que isso é uma coisa que não se toca mais hoje em dia, do ponto de vista de currículo, né? Não existe no ensino fundamental. E também aqui já digo que ensino fundamental, alguns estados estão obrigando no ensino médio. Então, eu aprendi, trabalhando com os colegas do direito, que eu sou só uma educadora, mas eu aprendi que tudo que se refere à cláusula pétrea da Constituição tem que ser interpretado de maneira restritiva e não expansiva, né? Então, se a Constituição coloca facultativo e só
para o ensino fundamental, não pode ser para o ensino médio, um dos não pode, tá certo? E não pode ser transformado em algo que seja, os pais têm que pedir para serem suprimidos da matrícula, ao invés de pedirem matrícula. E isso é um fato em muitos estados do Brasil. As crianças estão automaticamente matriculadas e para sair precisa pedir, ou seja, há um constrangimento da pessoa precisar expressar que ela não quer. E é direito. As minorias não podem ser constrangidas. E isso é algo que ocorre muito constantemente, né? Então, isso é um ponto importante. Agora, um ponto também que é importante, né, que o senhor levantou na sua convocação, ministro, que é a questão dos impactos sobre as comunidades religiosas, né? Então, isso, obviamente, os outros colegas aqui, expositores, vão falar bastante, mas eu queria dizer que, dentro dessa visão histórica da questão do direito dos pais de fazer a escolha do que vão oferecer a seus filhos, nós temos a questão do poder familiar, né? E a questão, então, de como os pais são impactados, como as famílias são impactadas. E mais ainda é que eu peço, por favor, né, que seja incluído como elemento, um dispositivo basilar também da sua análise, o artigo 227, porque ele vai dizer que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação e exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse artigo ele precisa estar junto, porque nós estamos falando de crianças que vão receber esse ensino. Então, temos também esse impacto para ser pensado e que ele é o que repercute na sala de aula. Mas ainda, como essa questão vai se colocar do ponto de vista da formação dos professores e como essas crianças vão ter a sua formação moral. Porque a sua formação moral, pensada, a formação para a justiça e para a liberdade, colocando a questão do Lawrence Kohlberg, né, aquele psicólogo de Harvard que analisou essa temática, o que ele vai dizer não é o ensino religioso, mas é a convivência com o diferente, a convivência com a alteridade, o respeito à autoridade, colocar-se no lugar do outro, ou como ensinou Hannah Arendt, também a questão do pluralismo como a base contra todo totalitarismo. E isso que a criança precisa conviver, não a ideia de que a gente pode homogeneizar, menos ainda aquilo que já está nos conteúdos, confundindo, né, a questão histórica, ela já está, confundir o que é o obrigatório, que está nos conteúdos de história, nos conteúdos de ética, os conteúdos de pluralidade cultural, direitos humanos, relações interéticas e interraciais, com aquilo que é facultativo. Chamar a coisa pelo nome que é fundamental. E aí é ensino religioso. Não dá para aceitar que seja transversal, como alguns lugares fazem, não dá para aceitar que seja interdisciplinar, porque o professor, na melhor das intenções, vai acabar fazendo aquilo que a sua fé lhe indica, principalmente aqueles que sentem, como parte existencial, o direito a tentar converter os demais. Não o fazem por mal, não é uma questão de intenção, mas é uma questão que invade a sua própria existência. Então, isso precisa ser também colocado, assim como não é certo dizer que o ensino religioso é parte da cidadania. Cidadania é a relação do indivíduo com o Estado. Aí, o ensino religioso entra na formação da pessoa, se assim quiserem os pais. Nós temos o caso dos ateus, que precisam ser respeitados. Para eles não são menos humanos, não têm uma formação menos humanística, né? Então, é uma escolha, é um caso, digamos, paradigmático para se perceber o limite, né? Então, não é parte da cidadania. Então, todas essas questões vão nos mostrar, não é, como nós precisamos pensar em alternativas. Não acredito que seja o Estado a fazer essa escolha, mas pensar talvez formas, se isso tem que ser realizado, de deixar a possibilidade de que cada grupo, organizando-se livremente, a partir dos seus próprios recursos, usando o contraturno da escola, portanto, a obrigatoriedade se faria pelo uso do aparelho escolar e pela possibilidade de convites e não obrigações, para cada grupo se auto-organizando, fosse e oferecesse, mas livremente para o Estado, ou seja, cada um que se subsidie, que faça a sua forma de oferecer, e quem vai aí se controlar e verificar será necessariamente a família, serão os pais, serão muito mais próximos, e, do ponto de vista da criança, sempre ainda existe o conselho tutelar, porque há casos em que a criança acaba tomando um rumo distinto da sua família, do ponto de vista de escolha. E isso é um fato, né? Porque a fé é um fenômeno que também nós não conseguimos explicar, né? Ela é do foro íntimo, daí essa ligação com a consciência. E daí a importância que a liberdade de consciência seja devidamente valorizada na criança,
porque é aquilo que vai ser a mãe de todas as liberdades, né? Só fechando muito rapidamente, Solon Borges dos Reis, que foi um dos constituintes, ligado à educação, numa entrevista ao nosso grupo, que compunha uma comissão no governo do Estado de São Paulo, ele disse que isso foi colocado por pressão de grupos religiosos que atuavam politicamente e que eles repetiram o que havia em 46. E ele disse: entendemos que era inaplicável e assim queríamos que o fosse. Então, infelizmente, a situação a que chegamos hoje, né, com essa controvérsia, que nós confiamos na sua sabedoria, né, para ajudar a dirimir essa situação, e agradecemos muitíssimo a oportunidade, agradeço a CONIB a honra de representá-la. Muito obrigada. Obrigado, professora Roseli Fishman. Registro a presença no auditório do professor e advogado Sérgio Bermudes e convido a fazer uso da palavra em nome